Graça e paz, igreja. Aleluia. Que felicidade, que alegria sentir essa doce, maravilhosa presença. Quão agradável isso é para o nosso espírito, para a nossa alma. Estarmos aqui oferecendo os primeiros momentos do dia, essa manhã, como culto racional a Ele. Deus, Ele tem feito coisas grandes, maravilhosas. E o primeiro sinal é a sua presença, confirmando que nós somos seus filhos, que nós temos um selo. Aleluia. Meus queridos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. E o versículo 13. Mateus 5 e o versículo 13. Amém? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado. Repetindo, Mateus 5:13. Ok? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. E o 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Diga para o seu irmão do lado: você é sal da terra. O irmão do outro lado, repita agora dizendo: você é luz do mundo. Agora para o irmão do outro lado: você é luz do mundo. Amém. Então nós vamos dizer em um grande coral: nós somos sal da terra e luz do mundo. Mais forte: luz do mundo. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Jesus, com suas afirmações profundas e reflexivas, mais uma vez, estava ele lá no Sermão da Montanha, pregando para muita gente, gente simples. Existia aqueles que passavam, que observavam, mas a palavra de Deus fala que eram multidões que estavam ouvindo ele. O Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos, onde afirma necessariamente que o propósito e a felicidade e o propósito andam juntos. Felizes são os misericordiosos, porque Deus terá misericórdia dele. Então nós começamos a observar a profundidade desse sermão. Sermão muito profundo, porque muita gente hoje fala que felicidade está em coisas, mas Jesus fala que a verdadeira felicidade está dentro. É de acordo com os frutos daquilo que se vive, de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E depois de Jesus falar pelo menos 8 instruções poderosas
transformadoras, ele vira-se e começa a afirmar: vós sois sal e luz. Se não bastasse a profundidade do Sermão da Montanha, com todo o conjunto de instruções sobre a vida, sobre a felicidade, ele agora faz uma afirmação que parece que sai do contexto. Enquanto nós estamos lendo: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os bem-aventurados, os felizes, os que vivem a plenitude da felicidade. E depois uma afirmação um tanto difícil de entender: vós sois sal e luz. Mas Jesus não fala nada fora do contexto. Nós sabemos que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Os seus desígnios, os seus planos, os seus projetos, a inteligência divina, a própria ciência que vem dele, é demais para a nossa capacidade compreender. E ele começa falando que o sal tem o seu sabor. E quando a gente fala de sal, a gente está falando de um ingrediente essencial na culinária. Ele realça realmente o sabor dos alimentos. Pode ser o melhor alimento, pode ser o maior chefe de todos os tempos, com conhecimento profundo, inigualável em juntar ingredientes, mas se de repente ele esqueceu o sal, perdeu, simplesmente perdeu aquela receita. E Jesus, ele fala exatamente isso: uma pequena quantidade de sal faz toda a diferença. E se nós analisarmos que nós somos sal, nós, seres humanos, Deus deu essa prerrogativa para nós. Nós somos sal. Ainda que em pequena quantidade, onde Ele estiver, Ele promove uma grande mudança ao seu redor. Seja na sociedade, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, seja no nosso ministério, seja onde quer que nós estejamos. A vontade de Deus é que realmente venhamos dar sabor, fazer a diferença. Mas não foi somente por isso que Jesus falou que nós somos o sal. O sal antigamente, antes de existir geladeira, esses ingredientes utilizados para conservar alimentos, tudo se conservava à base de sal. Inclusive no Antigo Testamento, as ofertas cereais eram misturadas com sal e oferecidas em sacrifício a Deus. Então o sal fazia parte daquela cultura, era algo essencial, fundamental. Que se de repente faltasse sal, poderia existir um problema sério, uma calamidade mundial, em todos os âmbitos. Imagine que esses dias a gente viu noticiário que parte da Europa ficou sem energia. Que desespero. Trânsito caótico, hospitais, salas de cirurgia sendo interrompidas. Uma catástrofe generalizada. Imagine se o mundo passasse 24 horas sem energia. Sem energia absoluta, viveríamos um caos. Quão dependentes nós somos da energia. Imagine um mundo 24 horas sem internet. A gente teria muitos problemas psiquiátricos também. Muita gente ia surtar. Teríamos problemas generalizados. Tal importância dessas coisas para a nossa sociedade moderna.
E naquela época o sal desempenhava essa função importante para a cultura daquele momento. E Jesus, ele lança essa palavra: vós sois sal. O sal, além de sabor, ele também interrompe o processo de degradação dos alimentos, da matéria orgânica. Ele conserva, impede a corrupção ou a degradação desse material. Além do mais, o sal também era utilizado como um elemento de cura. Até hoje, minha avó dizia: olha, está com algum tipo de ferimento leve, toma um banho de mar. Então já fazia parte da cultura dos mais antigos, alguns procedimentos curativos eram executados de forma natural, durante o banho, na praia. E não era diferente naquela época. Para algumas situações, misturava-se inclusive mel, para tratar de algumas infecções de pele. Que ele fala que nós somos esse sal, que cura, que conserva, que dá sabor. Mas quando nós comemos uma comida salgada, que tem sal, que está bem temperada, desperta a sede. Então o sal também promove a sede. E eu acredito que aí tem um grande mistério. Eu não entendia qual a relação do sal com a sede. E a sede, o que é sede na realidade? É a vontade de tomar água. Quanto mais salgado for o alimento, mais desejo de tomar água nós temos. Interessante que quando falta sal na nossa vida, biológica, eu quero dizer, várias funções orgânicas elas param de funcionar. Elas deixam de funcionar. E uma das funções do sal no nosso corpo é atrair e reter a água. E não existe outra forma da célula ser hidratada sem a presença do sal. Então, quando nós temos o sal no nosso corpo, no nosso sangue, e em quantidades equilibradas, quando nós bebemos água, o sal ele puxa aquela água, injeta dentro da célula, promovendo o processo de hidratação celular. Mas se nós não tivermos sal, podemos ter tontura, vômitos, até casos extremos de coma e morte. Ou seja, se não tivermos sal, não adianta beber água. A água simplesmente só vai passar pelo corpo e não vai fazer a função dela, não vai ser retida. Da mesma forma que quando nós exageramos também no processo de sal, nós inchamos porque a água também não sai. Mas tudo é dosado, Deus fez tudo na medida certa. E lembrando daquela passagem que Jesus estava falando com aquela mulher samaritana, ele dizia para ela que ele era essa água que mata a sede, porque ela era sal. E uma vez que ela experimentasse dessa água, ela não queria mais nunca parar de se alimentar dessa fonte. E nós entendemos um princípio importantíssimo. Nós somos o sal, mas a água da vida é Cristo. Nós somos o sal, mas a água da vida é Cristo. O que significa? Que nós devemos ter sede da sua presença, sede de estarmos meditando na sua palavra, sede de estarmos aprendendo dele, sede de estarmos perto dele. E não existe uma combinação mais perfeita para o sal do que o sal e a água. A ciência tem se multiplicado de forma muito assustadora. Em algumas situações áridas, onde existe escassez de chuva,
a tecnologia já chegou a esse ponto de criar chuvas através das bombas de sal. Existem alguns elementos, mas o carro-chefe é o sal. Bombeiam as nuvens com cloreto de sódio, que é o sal, em quantidades dosadas, e essas águas faz atrair os vapores da água, e a partir disso forma-se a chuva. Interessante como o sal está tão presente na nossa vida, e não existiria vida sem o sal. E Jesus disse: vós sois sal. Vós sois sal. E Ele também fala que nós somos luz. Jesus é a luz do mundo. Nós recebemos também essa prerrogativa, nós somos luz. E o que é que a luz faz? Quando ela ilumina, ela revela o oculto. Às vezes a gente começa a dar passos com medo, de repente tem um buraco na frente, pode ter alguma situação que poderia provocar um acidente. Aí a gente acende a lanterna, liga a lâmpada, para a gente tomar os passos com segurança. Então a luz, ela tem essa função de revelar o oculto, revelar a verdade, revelar Cristo. A luz, ela transforma. A luz também é utilizada com propósitos de cura, propósitos medicinais. Interessante que lá no passado, os gregos, a Grécia já tinha sido o centro do conhecimento do mundo. Onde se falava de conhecimento, de tecnologias, de ponta da época, a Grécia já tinha sido essa referência. E eles descobriram que o sol tem propriedades curativas. Existia grandes espaços, pátios, chamados solarium, onde as pessoas que estavam doentes ficavam determinados períodos do dia recebendo aquela iluminação, e eles eram sarados pela incidência da luz. A luz promove crescimento, é bactericida. Existe também luz concentradas em forma de laser, que também trata dores. E Jesus falou que nós somos luz, que nós somos sal. E quando nós somos sal, o verdadeiro significado do sal é quando nós vivemos a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós começamos a entender que o Sermão da Montanha fala de um princípio base que norteia o que a gente chama de felicidade. Mas essa felicidade, ela alcança quando nós entendemos porque nós somos sal e porque nós somos luz. Então sal e luz faz parte da prerrogativa de todo cristão autêntico, de todo ser humano que quer viver a plenitude da vontade de Deus para as suas vidas. Em se tratando que o sal, ele evita a corrupção, a degradação, nós como sal devemos impedir e não nos conformarmos com as diretrizes mundanas. Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. Isso é ser sal. Existiu uma história no passado que chamou a atenção de muitas pessoas. Um importante escritório jurídico nos Estados Unidos tinha uma reputação de sempre ganhar causas em favor da verdade, em favor dos menos favorecidos. Ele pegava causas gratuitas, chamadas de pro bono, e também causas extremamente impossíveis, difíceis, milionárias, que dificilmente muitos escritórios teriam coragem. E o dono desse escritório tomou uma decisão inusitada, porque ele tinha se afastado um período
enquanto ele se afastou para se tratar de algumas enfermidades suas, esse escritório começou a entrar em declínio financeiro. Estava em um local muito caro, no centro de uma grande metrópole, com os custos elevadíssimos, com equipe de profissionais de alto padrão, e ele estava passando por grandes necessidades financeiras. E de repente uma grande empresa bate na sua porta com uma causa milionária, um plano de saúde. E se tratava de uma situação que ele poderia resolver toda a questão financeira daquele escritório. Ora, aquele homem tinha um princípio de estar sempre do lado da verdade. Ele seguia um princípio bíblico, mas aquela causa parecia que estava destruindo aquela construção da sua identidade. Porque quem seria a vítima? Uma mãe com 3 filhos, com câncer, em um estado já terminal, com alguns meses de vida, estava precisando fazer uma cirurgia, um transplante. E sabe o que acontece? O plano de saúde não queria cobrir aquela despesa. E ele olhou aquela causa: poxa, a gente vai lutar contra uma mãe? Isso vai contra o nosso princípio. E ela pagou o plano de saúde durante anos e anos, para nesse momento o plano simplesmente julgar, porque ela só vai ter alguns meses de vida, não vale a pena investir tanto dinheiro em um transplante. E ele aceitou essa causa. Mas algo estava mexendo com ele. Ele estava indo contra um princípio dele. Aquilo que ele sempre acreditou na justiça, na verdade, parece por uma questão financeira ele estava mudando de lado. Estava sendo corrompido a lutar contra aquela pessoa que naquela história era menos favorecida. E o resultado, que toda a equipe daquele escritório também não estava satisfeito com aquela mudança de postura daquela empresa. Defender um plano de saúde milionário, malvado, que não queria cumprir com sua obrigação. E ele meio que estava fazendo só por fazer, não estava mais com todo aquele entusiasmo de todas as causas. E no fundo, parece que ele queria até perder a causa. Mas por incrível que pareça, a justiça deu ganho de causa para o escritório dele. O plano de saúde ganhou. E aquela mãe ficou muito desesperada, saiu chorando daquele tribunal. E ela disse: ainda que eu tenha só 2 anos de vida, a minha filha vai crescer e eu vou poder levar ela ao jardim de infância. Serão pelo menos alguns aniversários em família que eu vou participar. Eu estaria vivendo os últimos anos da minha vida com mais felicidade. E você está negando essa oportunidade. Interessante que o dono daquele escritório, ele estava passando por turbulências emocionais, porque uma das suas funcionárias, que ele tinha como filha, tinha falecido de forma trágica. E ele ganhou. O dono desse escritório ofereceu a ele uma quantia milionária. Era milhões que estavam em jogo. Ainda porque a partir daquela causa ficaria fácil agora a empresa ganhar outras e outras e outras e outras causas. Em uma conversa íntima, o dono daquele plano de saúde, aquele homem muito rico, ele disse assim: olha, sabe por que eu pago muito bem? Porque quase ninguém quer aceitar esse tipo de causa. As pessoas se comovem com o outro lado, mas eu gostei de você ter aceitado. Aqui está o seu pagamento. Ele tinha feito um contrato para receber só depois de várias causas, mas o dono do plano de saúde ficou tão feliz que adiantou todos os pagamentos para ele. E aquela mulher foi embora. Estava pegando o seu destino, estava indo viajar,
chorando, sem saber o que ia fazer da sua vida. E ele sai ao seu encontro, localiza ela, e entrega o envelope para aquela mulher. Quando aquela mulher abre aquele envelope, era exatamente todo o dinheiro que ele tinha ganho naquela causa. E ele disse que aquilo fez ele sentir mais feliz, por um motivo. Ele disse: não faz sentido a vida dessa forma. Nós temos que ser diferentes. Temos que refletir algo de especial. E nós observamos que parecia que aquele homem estava sendo comprado pelo dinheiro, mas ele tinha uma essência, ele tinha sal. E a influência, a necessidade do dinheiro não fez ele mudar, talvez por um instante, sim, mas ele estava em suas mãos o poder daquela mãe poder ir para qualquer clínica e pagar aquela cirurgia, aquele seu tratamento de forma à vista. Ela precisava apenas de 1/4 daquele valor, e aquele homem deu 4 vezes mais do que ela precisava. Ele não ficou absolutamente com nada. Aquele homem volta para a sua vida, e toda a equipe do escritório se emociona e fica feliz com aquele desfecho. Nós podemos observar que histórias como essa aconteceram também na Bíblia. Pessoas que não se corromperam pelas suas próprias necessidades diante de pratos de Satanás. Aconteceu exatamente algo semelhante com Daniel, quando ele estava sendo tendencioso, vamos dizer assim, tendenciando a aceitar os manjares do rei, a aceitar viver aquela vida e esquecer os seus princípios. Mas ele é salvo. Não poderia se deixar levar pela corrupção. E quando o homem se deixa levar pela corrupção, ele perde a sua identidade natural de criatura semelhante a Deus, e começa a se assemelhar às trevas. E que essa manhã o Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações, nos leva a um novo nível, a um novo patamar, dizendo que nós não podemos sermos influenciados pelas tendências, porque nós como igreja, nós somos sal. Nós temos que manter a plenitude da palavra, dos princípios de Deus em nossas vidas, para que assim, dessa forma, essa multidão possa chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Aleluia. Então aquele homem, ele teve misericórdia. Aquele homem realmente, ele viveu uma experiência. Ele se deixou permitir que a misericórdia em seu coração transbordasse em forma de atitude, em forma de posicionamento. E quando nós como igreja começamos a viver a plenitude dessa palavra, nós verdadeiramente permitimos que essa água, a água da vida, permaneça em nós. E essa água, ela nos limpa, ela nos transforma e nos direciona para o pleno propósito de Deus. Aleluia. E quando nós entendemos que estamos ou devemos estarmos alinhados a esse princípio, a esse conjunto de ensinamentos, aí fica fácil entendermos o que significa sermos felizes. Não está em bens materiais a felicidade. Os bens materiais podem até trazer alegria, mas a felicidade fala de algo mais íntimo, da realização de sermos verdadeiramente filhos de Deus. E quando encontramos essa luz, a luz de Cristo, nós passamos a ser portador dessa luz, passamos a ser reflexo dessa luz. Em um mundo caótico, em uma sociedade corrompida por valores trocados, por princípios totalmente das trevas, por princípios que
fere a plenitude da pureza da palavra de Deus. E quando nós aceitamos essa verdade em nossa vida, quando nós buscamos viver a plenitude do que significa sermos sal, nós estamos vivendo exatamente o que a gente poderia dizer, o avivamento. O avivamento não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Se é algo que a igreja dos últimos tempos, dos últimos dias, tem buscado um avivamento que possa modificar o perfil da nossa sociedade, sarando, libertando, trazendo luz, é quando nós nos permitimos sermos sal e luz do mundo. O movimento do avivamento, ele começa com esse princípio. E quando nós somos sal, o movimento não é simplesmente uma fase temporal, mas é uma fase permanente. Porque em todo tempo nós devemos sim ter sede e fome de justiça, sede e fome da palavra de Deus. E o que nos faz, o que nos motiva a estarmos aqui essa manhã, é exatamente essa verdade, de vivermos essa verdade, de sermos sal e luz. Diga comigo, sermos sal e luz. Aleluia. E quando nós estamos vivendo essa plenitude, nós desejamos realmente identificar-nos como uma nova criatura. E aqui está o símbolo de tudo isso: o batismo, água. Olha só a relação que tem a água com o sal, a água com o reino, a água com a vontade de Deus. Quando nós nos mergulhamos nessa água, nós estamos fazendo um ato simbólico, uma mudança de vida. O que era passado ficou no passado, e quando nós ressurgimos da água, nós estamos dizendo que nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. O Sermão da Montanha trouxe essas verdades de uma nova identidade, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma mentalidade de Cristo, uma mudança de pensar, de agir, de se comportar, para fazermos a diferença onde quer que você vá. Onde quer que nós estejamos, nós devemos sermos sal e luz. Aleluia. Então que os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, bondade, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio, eles possam se refletir na nossa forma de vida, em nossa casa, em nosso casamento, no nosso convívio entre os irmãos. E aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa plenitude, saiba, há uma lei estabelecida pelo Rei dos Reis. Nós somos sal, nós somos luz. Aleluia. Então, é uma mudança de identidade, um padrão elevado, se nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Identidade é aquilo que nos identifica. Talvez alguém te identifique pelo sabor que você promove no ambiente que você está inserido, pelos frutos da sua vida. Que tipo de fruto? Qual o teu sabor diante do teu casamento, da tua vida, no meio ao qual você está inserido? Essa palavra é uma palavra reflexiva, para que vocês possam pensar e responder ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está tratando com pessoas que estão mudando a sua identidade a partir de hoje.